Fala aí, gente. Passando aqui para deixar uma palavra, né? São exatamente 7 horas da manhã agora. E tenho o costume de acordar, fazer meu café e já entrar em adoração. Ter uma rotina de adoração e oração, que eu descobri que isso é um pilar da vida. São pilares que nós vamos montando. E Deus tem ministrado uma palavra em meu coração já há algumas semanas que tem me deixado bastante surpreso, tem me deixado bastante feliz. Mas algumas coisas ainda me deixam preocupados, mas as minhas preocupações eu lanço até Jesus e Ele sempre dá um jeito. O Espírito Santo ele tem ministrado muito em meu coração sobre uma nova onda de adoração. Ontem eu estava no culto semanal na minha igreja, quarta-feira. Lá nós temos o costume de começar 8 horas da noite e terminar geralmente 9h30 por aí, né? Só que ontem aconteceu um mover sobrenatural. É sobre isso que eu queria falar um pouquinho aqui. E ontem nós estávamos cultuando, culto de rotina normal, porém, ontem o Espírito falou assim a mim: ministre algo novo, cante algo novo, sabe? Porque muitas vezes nós nos prendemos a apenas uma visão e acabamos ficando dentro de uma bolha. E quando a gente decide sair dessa bolha, a gente percebe o tanto de coisas, o tamanho, a profundidade que é o coração de Deus. E ontem, a gente começando lá a ministrar, e aí foi até interessante que o baterista, né, o Felipe, ele chegou para mim e falou assim: Zaf, quais são os hinos de hoje, os louvores? E eu falei: Felipe, espontâneo. E ele olhou assim para mim com uma cara desesperada. Eu falei: vamos lá. E subindo, né? Quando a gente começou a subir no altar, eu arrumei os aparatos, né? Ontem eu acabei chegando um pouquinho já na hora do culto, mas ainda assim deu tempo. E eu arrumei lá o teclado, coloquei o teclado de uma maneira que eu nunca tinha tocado antes. Na verdade que eu já tinha, mas não é o costume, né? Que é tocar em pé. E eu falei: vamos lá. E aí o Espírito Santo começou a falar: vai, prossiga. E é interessante porque uma rotina de adoração não é apenas a gente ligar a nossa TV ou ligar o celular, a caixa de som e colocar no hino e achar que aquilo dali já é adoração. Não, possivelmente você só vai estar agradando sua alma em algum momento. Uma rotina de adoração é quando a gente olha lá para o livro de João e a gente vê a revelação do céu. Quando ele vê que durante 24 horas, de eternidade em eternidade, 24 anciões lançam suas coroas e declaram: santo, santo, santo. Seres celestiais declaram: santo aquele que é, que era e que há de vir, sabe? E ontem, mais uma vez, o Espírito passou isso em meu coração. Já aconteceram outras vezes também disso acontecer, mas agora o Espírito ele está movimentando toda a geração para uma nova onda de adoração. Né? Recentemente eu vi isso e confirmo a vocês: está chegando uma nova onda de adoração. Vai ser uma geração que irá entregar tudo pela obra e, acima de tudo, pela adoração. Irá entregar tudo na adoração. Por muito tempo a gente passou dentro de uma bolha achando que moveres espirituais era apenas pular, saltar, girar, sabe? Mas não. Mover espiritual vai muito além.
O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, o mundo carnal aqui. E ontem eu no teclado, Felipe na bateria, Márcio no baixo, né? E a gente ia entoando os louvores e comecei a ministrar. E aí chegou uma hora que eu falei: Espírito Santo, qual o repertório? Ele falou: só vai e faça, me adore. Sabe? Eu creio que o Espírito Santo ele tem que chamar, ele tem que chamar essa geração para para momentos e momentos de adorações espontâneas, adorações que surgem, sabe? E que nós não devemos nos segurar mediante a elas. E eu falei: então vamos lá. E entoamos o primeiro louvor. E aí depois eu falei: o que eu vou louvar agora, sabe? E o Espírito Santo estava falando: me adore, me adore. Eu falei: então eu vou adorar. Foi um momento em que eu parei, em que eu fiquei tocando somente com os dedos do teclado e proferindo palavras de amor ao Espírito Santo, a Jesus, ao Pai, dizendo: Santo, Santo, Santo és tu, Santo és tu, maravilhoso, poderoso. E é impressionante porque por muitos anos da minha vida, e até por muitos anos também de pessoas dentro da igreja, nós vemos que muitas vezes nós íamos para a igreja somente para cumprir tabela, sabe? Para estar, para possivelmente não desagradar o coração do pastor, sabe? Para possivelmente não desagradar o coração de líderes, mas eu digo que isso é uma postura um pouco ruim e errada, porque nós devemos ir para a igreja não para agradar as pessoas, mas sim para agradar o coração do Pai. Acho que o nosso objetivo aqui, nessa terra, enquanto nós existirmos, são vários, mas um deles é agradar sempre o coração do Pai, sempre procurar o que o Pai quer, não o que nós queremos, nossas vontades. Essas vontades muitas vezes são falhas e a vontade do Pai, como diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. E ontem nós louvando: Santo, Santo és tu, e a igreja toda entrou nessa visão de adoração. E foi quando todos começaram a liberar palavras: Santo, Santo, Santo. E de repente uma glória invadiu, uma presença invadiu aquele lugar. E aqui vai algo interessante também. Quando nós vamos a igrejas, ao templo, somente para pedir, nós nos tornamos mendigos na casa do Pai. Porque do que adianta nós sempre pedirmos e não termos nada para entregar, sabe? Nós devemos nos entregar corpo, alma, coração, espírito, tudo, tudo, tudo. Tudo que nós temos devemos entregar aos pés de Jesus. E então, todos proferindo ontem naquele lugar e assim, foi surreal a onda de adoração naquele lugar. Porque nós não se importamos nem com o horário. A pregadora, Débora, tinha que pregar e ela também foi, sabe? E teve um momento assim da palavra, mas o momento espontâneo tomou todo aquele lugar, a espontaneidade das pessoas adorando. Uma coisa que eu tenho a dizer é que o Pai, ele sempre gosta de coisas novas quando saem do nosso coração. Coisas novas que agradarão o coração dele. E naquele lugar ontem, uma presença muito real invadiu ali. E então, já ia dando 9 horas e o pessoal não queria parar de adorar. Quando deu 9h15, 9h20,
nós demos uma parada nos louvores, mas a adoração continuou através do ministério da palavra. E uma coisa também muito interessante é que, se nós achamos que a adoração é apenas louvores, nós estamos também numa bolha, porque a adoração ela vai em todos os aspectos. A adoração ela é desde a abertura do culto, com a palavra, oração, intercessão, seja qual for a abertura da sua igreja, quanto também na hora da oferta. Sabe, quando nós por muitas vezes negligenciamos a oferta, nós estamos deixando de adorar. Estamos deixando de adorar. Como eu acabei de dizer, o Pai sempre gosta de coisas boas que saem do nosso coração. Se nós retemos a oferta, nós estamos falando, olha, eu te adoro em tudo, mas não te adoro nessa parte aqui. E aí depois a gente fala, Pai, eu me rasgo por inteiro, e chega na hora das ofertas, você se trava e fala, não, vou guardar esse dinheiro aqui porque amanhã eu tenho que fazer algo com ele e tal. Nada contra os seus planejamentos, mas também não seja contra a adoração através das ofertas, dos dízimos. A adoração também vai na parte dos louvores, sim, como já vim comentando aqui com vocês, mas também vai no ministério da palavra, na hora que o pregador, a pregadora está lá na frente, levando, desentoando a adoração através da palavra. E ontem foi muito tremendo, todos os aspectos, sabe? Tanto nas ofertas, quanto na palavra, nos louvores. Ontem havia um povo ali que decidiu adorar mesmo, de espírito, de alma, de corpo, coração. E acabando o culto, indo para o término, né, da rotina, o pastor já ia encerrando, e aí, de repente, mais uma vez, algo nos prendeu ali. E era algo que não nos deixava sair. Não estou dizendo que, quando eu digo não nos deixava sair, é porque estava muito bom de ficar ali. E ambiente bom, em minha opinião, não deve ser deixado, né? Então eu falei, olha, eu vou continuar aqui no teclado, na voz, e os músicos na mesma visão, Então a pregação acabou, o culto acabou, e ainda vi um povo ali falando, queremos adorar, queremos adorar, queremos adorar. Sabe? Uma vez ouvi o pastor ali dizer, e é algo que é verdadeiro, o que é que os anciões, o que é que os serafins, querubins estão vendo que eles não conseguem parar de adorar? Que presença é essa? Que presença é essa? Então ontem aquela mesma presença estava ali. E nós estávamos falando, nós não queremos parar de adorar, não queremos. Sabe? E quando deu aproximadamente 10 para 11 horas, 11h20, quase 11h30, aí o Espírito falou assim, olha, vamos dar uma parada agora. O Espírito Santo nos aconselhando. Mas mesmo assim, quando eu parei de tocar, os músicos pararam. Nós permanecemos na mesma posição ali, sempre preparados, mas a gente parou de tocar, e então a adoração continuou através das pessoas que estavam ali. E uma igreja que vive na comunhão, uma igreja que gosta de viver na comunhão, sempre vai ter isso, sabe? Não estou dizendo que minha igreja é perfeita, acredito que nada é perfeito sem a graça de Jesus, mas ontem uma comunhão muito forte estava ali, irmãos orando pelos irmãos, por irmãos, pessoas se lançando ao altar. E ontem foi interessante que eu tive uma visão durante, quando eu estava louvando, tocando, cantando, que me chamou muita atenção, sabe?
tive uma visão do sobrenatural ali naquele lugar. Eu estava lá e aí de repente veio uma moça e se lançou aos pés do altar. Se lançou. É uma membro da nossa igreja e de repente eu fechei os meus olhos físicos e os meus olhos espirituais abriram. E eu via um homem na frente desta mulher com uma coroa. E ela se derramando. Possivelmente ela já estava vendo aquilo. Mas muitas vezes nós também devemos abrir os nossos olhos espirituais para ver. Então esse homem veio na minha direção, sorriu para mim, foi ao baterista, ao baixista, desceu, tocou no ombro do nosso pastor. E havia anjos também naquele lugar, sabe? Todos eles brilhavam muito, muito, assim também como aquele homem com a coroa. E esses anjos começaram a tocar com a gente e eu comecei a ouvir instrumentos que não estavam, que a gente não tinha, sabe? Trombetas, símbolos e outros. Eles começaram ali a tocar e um anjo ele estava com as duas mãos na trombeta tocando e estava subindo uma adoração muito forte, muito forte, muito forte. Desenvolver uma rotina de adoração deve ser uma pauta da sua vida. Não importa como, qual o tempo que você vai dar para o Pai, mas desenvolva uma rotina de adoração. Porque o Pai vai estar liberando uma nova onda sobre o Brasil. O Pai vai estar liberando uma nova onda sobre a tua casa, sobre cada canto brasileiro, aos quatro ventos do Brasil, sabe? O Pai ele vai estar liberando sim. Então, desenvolva uma rotina de adoração, estabeleça dentro de sua casa, não só casa no físico, mas também casa dentro do que eu digo do seu coração, uma rotina em que você vai proclamar santo, santo, maravilhoso, digno, poderoso és tu. Não há nada melhor que seguir o nosso amado. Não há nada melhor. Então é isso, gente. Passando aqui para compartilhar esse momento, passando aqui para compartilhar essa mensagem. Né? Não deixe de adorar em hipótese alguma. O Pai ama te ouvir a tua adoração. Amém, gente? Fiquem na paz.